Bora, Fiel, separei pra vocês aqui um cortezinho da Energia 97 aí. O pessoal falando dessa classificação do Corinthians pra pré-Libertadores. Os anti desesperados com o Coringão que vem na Libertadores aí. Os caras já estão em choque com o Timão. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro... Agradece o pai aí. Não, pelo Agradece contrário. o pai. Coisa não precisa de nada. Vocês na Libertadores. Ô, Tchongo, pelo contrário, quem agradece. colocou Corinthians na Libertadores foram as 8 vitórias que vocês desacreditaram, seus otários. Senhor. Então o bagulho é o seguinte, eu só dependia de um empate com esses coitados na última rodada, não dependia de vocês pra nada. E digo mais, ó, não me chama pra nada ano que vem, que minha agenda tá cheia, tá? Ó, chama lá aquele linguiceiro idiota lá também. Ele vai disputar a Copa do Brasil. Mas que adianta disputar pra cair na terceira fase, velho? Cidadão, eu vou te falar, você tá em que grupo da Libertadores? Ah, nenhum. Que Beleza, adianta, um abraço. que adianta ir pra passar vergonha? Um abraço. Tu nem no grupo tá. Eu estou indo. Grupo não tá indo. Eu estou indo. Grupo não tá indo, Bacana. não, hein? O Corinthians, eu vou falar um bagulho pra vocês. Não, Vou falar um bagulho pra vocês. Ó, não. escuta, cidadão, ó. O Escuta o quê? Corinthians é o Beckham na fila. O Corinthians é o Ah, o senhor Beckham não na brinca, fila, não. velho. Olha, Lógico que é. eu já vi. Vem aí, Tolima vai ser a 2.0. sensação da balada, Eu velho. já vi essa história com Vai Tolima, e vai com ser a Guarani. sensação da balada. Eu vi. Ó, vou te falar, contra o Tolima tinha o Memphis, velho. Ô, Contra mano, o Guarani dá uma tinha o segurada. Yuri Alberto, Mano, velho. contra o Tolima não tinha o Ronaldo? Não, Ronaldo em final Vem de aí o carreira. Tolima Aí, 2.0. Olha aqui, ó, dá uma Ronaldo em segurada. final de carreira, é Dá uma verdade. segurada sei. que vocês aí, se não me falha a memória, é o único time que perdeu em pré-Libertadores. Então. O único time brasileiro que São Paulo perdeu em também. pré-Libertadores. Ó, eu vou falar pra vocês, o bagulho é o seguinte, ó. São Paulo não lembro Ó, ter caído. Também caiu. Caiu também, o Trica caiu. Tajeres. Tajeres. O bagulho é o seguinte, aquela Libertadores, velho, que o Corinthians aí perdeu em 2011 lá pro Tolima, foi aquela Libertadores que o Andrés chegou chutando a porta do vestiário lá e bancando o Tite. Falou pros caras lá, Roberto Carlos, Ronaldo, ó, quem não quiser jogar, Isso que levanta era e vaza. presidente, né, Maurício? Não, eu vou te falar, o Augusto, por mais que ele tenha cometido muitos erros no começo da gestão dele, mas eu acho que agora, Sombra, ele corrigiu a rota, velho. Corrigiu a rota. Inclusive, quando ele contratou aí o Fabinho Coronel, Não é soldado? Não é soldado? ele levou uma patente, irmão. Depois do que ele Fabinho, fez. assim, velho. Depois do que ele fez, irmão, ele levou Você falava que nem conhecia o cara, mas é quem que tá. era. Era auxiliar do auxiliar. Mas você é que falou. tá, ninguém conhecia o Soldado Ryan. Depois do filme ficou famoso. É o do Fabinho Soldado. Para, irmão. velho. Se pegar o que ele falava do Fabinho... Nossa, mas meu Deus do nunca céu. mais ele entra no Não, mas Corinthians. peraí. Não é que eu criticava Mas o ele Fabinho nunca entrou. Soldado em si. O Fabinho Soldado, quando ele saiu do Flamengo, ele não era o cara do futebol. E quando eu disse, o Corinthians ele precisa hoje de um rugby, diretor né? de futebol, ele era do scout, velho. Os caras do futebol do Flamengo eram o Braz, o Spindle, enfim. E quando o Fabinho Soldado chega no Corinthians, ele chegou com uma desconfiança muito grande. Mas aos poucos, ele começou a mostrar trabalho, quieto. Até na entrevista, quando ele deu, eu peguei e falei, gostei da Então postura fala desse assim, cara. fiz um pré-julgamento errado. Fiz um pré-julgamento errado. Fui um idiota. Fui um idiota. Fui um idiota. Não, mas o é que Sombra, tá, o Com ser você que humano... nem você faz com o Portuga. Não, mas é que tá, mas diferente do Portuga, que depois tenta ficar inventando, que você não tava ontem aqui, ele falou que tinha um Bremer que jogou no Vasco. A gente foi ver, o Bremer tem Puta, essa foi 53, foda, 54 hoje. Ele falou que ele lembrava do cara. porque ele falou que era o mesmo que tinha passado pelo São Paulo e Fluminense. Nossa, Eu velho. falei, Portuga, o Brenner não jogou. Aí a Lelê, um tempo depois, Filha fala da mãe. assim, Portuga tinha razão. Aí achou um Brenner que tinha jogado, jogou assim no Vasco do Acre. Putz. Não, e aí ele fica grandão, porque a Lele fala, eu vi o Bremer aqui que passou pelo Vasco. Aí fica assim. Mas era o Vasco do Acre. Aí ele... Pô, mas na moral, Motinha, a respeito do Fabinho... da tomada. A respeito Baixo da mesa. do Fabinho Soldado que o mano tá falando, não tinha como esse cara chegar no Corinthians e agradar a torcida logo de cara, mesmo porque já associa com polícia. Chega lá, o Fabinho Soldado, todo mundo já põe a mão na parede, aquela Você coisa. fecha aí. Legal seria o Fabinho Swing, se fosse do teu clube. Vai, Vamos lá. Frangaluco. Falando do Fabinho Soldado, é o seguinte, já começaram as Fala aí do time que já tá na Libertadores, mano. Começaram as negociações pro ano que vem. Na pré. Ainda não. Já Calma. estamos, Pré, Pré não é. Pré não é. Mas Você já- vai falar que pré não é Pré não na é. Libertadores. Mas é que tá. Vocês vão pedir Eu já música. tô, mas peraí. Vocês vão pedir música. Peraí, É o eu já Tolima tô na 2.0. fila. Eu já tô na fila com os tabletão de dinheiro no bolso, mano, e não tem como eu não entrar, Domênico. Tem, Você sabe tem. disso. Você Não sabe que não tem. Você sabe que não tem. Vocês já ficaram Não fora tem duas como. vezes, mano. Mas é que duas tá. vezes. Mas, Domênico Gato, não tinha Memphis. Tá gravado, hein? Não tinha Yuri Alberto. gravado. Tinha não Ronaldo, tinha Gabo. Roberto Carlos. Não, Ronaldo, Roberto Carlos. Final de Gente, carreira. eu sei que dói pra vocês ouvirem isso, mas o Corinthians é o time a ser batido Ah, hoje cala no essa continente. boca. Cala essa Senhor, senhor, boca. brincalhão. Agora vamos lá. Para, A manchete, Mota, rapidinho. Vamos lá. O Fabinho Soldado falou sobre o Maicon, né? Que o Maicon tem intenção de ficar, né? Depois daquela lesão e tudo. E o Corinthians tá negociando com ele aí, lógico, vai ter baixar o salário pra ficar. E que o Fabinho Soldado, inclusive, falou com uma frase assim, mano, que ninguém
todo mundo que tá no elenco vai ficar ano que vem. Não tá pensando no Corinthians, não tá pensando em dispensar ninguém desse elenco que tá aí. Então, mas, ô Motinha, essa é uma frase inteligente também, sabe por quê? Mesmo que ele queira dispensar alguém ou fazer negócio com alguém, ele não pode desprestigiar o produto dele. Se ele chega e fala, tem uma lista de dispensa aí, todo mundo vai ficar de olho, opa, Romero, Pedro Raul, Pedro Henrique, não sei o quê, vão pagar menos. Então, é sempre bom você valorizar o teu produto, mesmo que você não queira. Você fala, você tá vendendo um carro, você vai falar pro possível comprador que é uma merda? Você fala, porra, não, tá uma merda, não compra não. Você não vai falar, você vai falar, não, pô, era da minha mãe. Olha, um carro de garagem. Da véia. Exato, então... Olha, e também já tá começando a renegociar com o Carijó lá. Vou pegar uma estrada de frente, Carijó, né? Carrijo, o Carijó vai até julho de 2025 o contrato dele. Pô, joga bola esse Então, Carijó, hein, velho? jogar bola. Sei lá, era o Maicon. O Carrijo, ele dá aula. Só fica carteando ali. Meu Deus do céu. É verdade. Meu pai. E agora vamos falar também, mano, da Vaquinha, né? Que já recebeu 25,9 milhões. E Quase com batendo 578 mil doadores, né? A questão é o seguinte, o Corinthians tá tentando combater vários sites falsos. Chega a 60, mano. Não, eu tava conversando aí, né, Motinha? eu tava conversando com o Ale, o presidente da Gaviões aí, e a liderança da torcida também, que inclusive tá dentro do projeto. É um projeto, inclusive, dos Gaviões aí, que a Caixa abraçou e o Corinthians também. E tem um monte de site aí russo, dando ataque, tentando bloquear a conta e tudo mais, tentando fazer essa transferência de Pix. É que o site tá muito bem amarrado ali em termos de segurança. Então não corre esse risco. Um banco, né? Às vezes acontece aí um problema, por exemplo, aí de sobrecarga no servidor, porque muita gente tentando participar ao mesmo tempo, como nas primeiras horas, aí nos primeiros dias da Vaquinha. Mas agora estão solucionando aí, estão conseguindo controlar. E é bom, Motinha, porque 26 milhões, cara, é uma grana que se você parar pra ver, tem time que não ganha isso de patrocínio master. No ano. A torcida do Corinthians arrecadou isso aí em uma semana, nem uma semana ainda. Então é um negócio legal. Deu uma caída, né, mano? Agora tem Mas que é normal, animar, Motinha, né? é normal. Mas não é o boom de novidade, depois dá uma baixada, né, mano? Acontece, e possivelmente em janeiro, Acho que vai depois quando chegar começar... Eu creio que sim, porque inclusive eu até perguntei pra ele a respeito de possíveis patrocinadores pra estarem na campanha também, e ele falou que sim, já tem conversas com algumas empresas aí que mostraram interesse em estar fazendo aí também um aporte, tá estampando ali também a marca na página aí do projeto. Quando começar o campeonato mesmo aí em janeiro, possivelmente vai ter novamente um boom, numa reta final de campanha, porque essa campanha ela vai durar 6 meses, terá novamente um boom. E qualquer dinheiro, Mota, que entre pro Corinthians nesse caso, é válido, cara. Se o Corinthians conseguir, através da sua torcida, quitar 2 parcelas aí trimestrais da arena, porra, velho, já dá uma aliviada nervosa. Quanto que é a óbvio. parcela? O Corinthians ele paga, se eu não me engano, acho que são 3 ou 4 parcelas aí no ano. Se forem aí semestrais, são 2, mas eu acho que, se eu não me engano, são trimestrais. De quanto? Acho que dava 25 cada uma. Certo. 25 Olha, cada uma. o STJD pediu revisão da multa que o Corinthians levou lá pela cabeça do porco. Você escreveu com o pé isso aí, mano? Letra feia da porra. Nossa. É isso, Marcão. E pediu os procuradores do STJD pediram a revisão das multas aí que o Corinthians recebeu, né? Aquela cabeça jogada do porco levou uma multa de 60 mil. Eles querem 100 mil. Nossa. Né? Cara, cabeça de porco. Cara, hein? Cara, essa. Cara, hein? Então, E vai a ter que dar pro faixa? bonitão lá, que já isso que eu ia identificaram, falar. dá pro bonitão E a pagar. faixa foi 35 Não deve mil, ter eles onde cair pediram morto. mais, mano. Falaram quanto? Não deve ter onde cair Não morto. importa, trabalha. Fala, ó, o negócio é o seguinte, você vai trabalhar pro clube aqui, ó. Vai pintar o muro do clube. Vai limpar os Não, mas é banheiros. verdade. Porque o Vai clube ele pintar não mal pode. ainda, cara. Mas é que tá, ô Sombra, o Ele clube foi ele preso, não pode. Ele foi conduzido ali, porque identificaram ali na hora. Ele prestou depoimento, não quis pagar a fiança e falou que vai responder o processo. Isso já perde o réu primário, mano? Não, isso aí não. Não, né? É que infelizmente não perde. Doutor Mano Borges. Não, mas o Doutor que Maurício. acontece aí nisso daí, Vieira, é justamente aí um termo circunstanciado, que muitas vezes o cara vai lá, responde um processo simples ali, não é indiciado criminalmente, apesar de na hora fazer aquele oba-oba vai lá, varrer uma mas... rua Exato. e pagar uma cesta básica. Exato, e aí falar, não tenho condições financeiras aí de arcar com esse negócio, não sei o quê, o advogado faz um acordinho, pinta um muro de escola lá e tá tudo certo. Mas eu acho que é ridículo isso daí, cara. O clube ele não pode ser punido por atitude de torcedor, mano. E se for punido, eu acho que o clube ele tem que forçar a barra juridicamente pra prejudicar e atrasar o lado de um cara desse. Porque é engraçadinho até a página 2. Quando começar a responder criminalmente por isso, Isso aí. aí perde a gracinha. Entendeu? Agora o clube tirar do bolso aí 60 conto por causa do engraçadinho lá que quis fazer piada. Mas você falou que o cara não responde criminalmente? Então, mas é isso, Marcão. Porque no futebol, infelizmente, tem uma lei paralela.
Se você sair hoje e depredar um metrô, possivelmente você vai responder por Não, dano mas ao no, patrimônio caso, público. mas no caso dele, ele invadiu com um objeto que não poderia estar dentro do estádio. Mas isso não caracteriza um crime. De repente é algo que. Mas tirou um negócio no campo, velho. Então, mas é um crime isso? Não. Acho que não. Aí Então, que tá, mas é isso que eu tô não é falando. crime. Mas a partir do momento que o clube ele tá sendo apenado com uma multa, eu acho que o clube tem que repassar isso pro torcedor. Mas é na esfera esportiva. Sim. Não chega a ser Não, um mas, crime, é isso que ele tá falando. Mas a partir do momento que o clube tá sendo responsabilizado por uma atitude do torcedor e isso tá correndo pro clube aí uma pena financeira, Sim. eu sou a favor Tem que sim pagar. de repassar pro Mas cara. aí eu acho, não sei, tô chutando, mas assim, que o clube teria que entrar com uma ação na justiça comum contra o cara. Sim. E aí. Usa as armas que você tem. E aí não cabe nada disso de cadeia, nada disso. É tipo assim, é pedir uma indenização. Sim, exato. É isso. Mas não acho que o cara. Mas é que tá, o cara vai alegar, mas eu não tenho onde cair morto. Mas aí que tá assombrado. Mesmo que o cara não tenha onde cair morto, é igual quando acontece aí um acidente lá, alguma coisa, você bateu num carro aí de luxo. Aí você fala, não tenho como pagar. O cara do carro de luxo, ele vai falar pro juiz, tudo bem, ele não tem como pagar, mas eu também não posso ficar no prejuízo. O juiz, ele vai entrar talvez alguma coisa que seja aí dentro do patamar financeiro do cara, alguma coisa que seja uma punição pra ele. Porque não dá pro cara chegar aí, não tenho condições e ficar por isso mesmo. Não, então, mas é que tá. Vamos supor que o cara, você vê o imposto de renda do cara, não sei o que lá. Ó, ele nem declara imposto porque não fatura o suficiente pra declarar. É isento. Vai tirar o quê do cara? Você vai pagar 12 parcelas de R$50. Não, aí que tá. É aquele negócio, não tem como pagar, você vai pagar trabalhando. Vai pagar trabalhando. Existe esse tipo de pena? Não sei, deve existir, porque tem cara que... Não, tem ação social, não tem? Tem cara que opta por pena comunitária, pra trabalhar justamente pintando escola, muro, mas essas aí coisas aí. não é em casos criminais? Então, aí eu já não sei. Não dá Mas pra aí, discutir. ô, Sombra, Vamos perguntar pro doutor Ferreroni, ele vai saber dizer. É que Porque não é dá pra muito simples aí discutir. também, Sombra e Marcão, o cara fala, eu não posso ser punido na esfera civil aqui ou na esfera criminal porque eu cometi uma atitude dentro de um estádio. Aí é muito simples o cara praticar qualquer tipo de crime, porque o cara vai sempre se Elas por amparar ela, né? naquela parada, mas eu pratiquei na esfera desportiva. Tem que parar com esse negócio, é muita prerrogativa pro cara se dar bem. Esse tipo de torcedor, ele precisa ser punido, porque da mesma forma que for cabeça de porco, amanhã pode ser uma bomba. Entendeu? Aquela torcida do Santos lá, que em 2 oportunidades, aí a primeira tirou bombas em cima do Cássio e a segunda tentou matá-lo. Foi uma tentativa de homicídio. Quando entraram dentro Não, de campo e tentou agrediram matar os no caras... cacete. Tentaram agredir o Cássio pelas costas. O Cássio, ele poderia ter sido ali vítima de uma voadora pelas costas e ter fraturado o T4. Foi coincidência que foi 2 jogos contra o Corinthians, velho. Foi coincidência que foi 2 jogos contra o Corinthians. Tem nada a ver com o Cássio, coincidência. Mas nos 2 jogos aí, o Cássio foi vítima. A primeira aí de tentativa de homicídio através de bomba e a segunda por uma voadora nas costas. Foi ao contrário, foi ao contrário. Aí o torcedor, ele pode falar, mas é porque eu tava nervoso. Então precisa parar com esse tipo de coisa. Foi coincidência, mano. Mas coincidência as 2 vezes contra o Corinthians. Desculpa, que coincidência, hein? Pergunta pro Cássio se ele se sente confortável em jogar lá. Podia ter sido um jogo depois e um jogo antes, velho. Mas não importa, foram as 2 vezes contra o Corinthians. Então, a torcida do Santos ali que fez aquele tipo de ato, desculpa, não pode ficar impune. Eu tô falando sério. Porque o cara que tacou cabeça de porco pode. Não. Mas qual a parte você não ouviu que eu falei que não pode também? Tá. Qual é a parte que você não entendeu que eu falei agora que o cara também não pode ficar impune, que o clube ele não pode pagar uma multa de 60 mil e deixa por isso mesmo? É que o Pedrinho, o cara tem que pagar multa, tem que pagar multa. Assim como na época, era pra ter achado as pessoas que invadiram o campo, que tacaram as bombas, e não ter punido o clube com jogos sem torcida. Pra mim, essa história de ficar com jogos sem torcida não dá nada. Pedrinho, o negócio é o seguinte, você fica com a mão no mouse e outra mão no carinho e não presta atenção no programa? Aqui, ó. Mas é isso, velho. Então, só pra finalizar, o Coringão ontem aí, com a derrota do Cruzeiro, o Corinthians automaticamente ele ganha uma vaga da pré-Libertadores. E agora quem vai sentar na graxa, possivelmente, é o Cruzeiro, hein? Ele mesmo. Porque o Cruzeiro, ele é obrigado a vencer seu jogo contra o Juventude fora de casa, e o Bahia que vai pegar o Atlético Goianiense em casa tem a faca e o queijo na mão. Possivelmente na Libertadores ano que vem, não teremos nenhum clube de Minas na competição. Quem ajudou vocês foi o Cássio, mano. Tomou 2 peru ontem. Não, mas isso serve. Não, 2 peru onde? Apesar das bolas que ele pegou... Tá maluco? O primeiro foi. Eu achei que os 2 ele falhou. Apesar das bolas que ele pegou, mas o primeiro gol, a bola passa embaixo dele, apesar do desvio. Desviou. E o segundo ali, pra mim, ele pula em câmera lenta na cobrança do Estevão. Não é nada contra o Estevão, ele bate bem falta lá também. Fechou o gol, você tá Mas louco. eu acho que o Cássio, num bom momento, assim como um goleiro de alto nível, pegaria aquela bola do Estevão. Pra mim, ele pula em câmera lenta.
E quando eu falei Muito isso, rápido. que o Cássio, ele tinha terminado a passagem dele no Corinthians, e naquela oportunidade o Carlos Miguel já estava merecendo titularidade, e consequentemente agora, com a contratação do Hugo Souza, também acho que é mais goleiro que o Cássio no atual momento. Um monte de corintiano viuvinha. Ai, que absurdo, o Cássio é ídolo. O fato do cara ser ídolo não vai apagar a história dele. Porém, não vai escrever um novo futuro. O novo futuro do Cássio no Corinthians não existiria. O Cássio já não jogava em alto nível, assim como o Renato Augusto também. Quando eu falei que eu era contra a permanência do Renato Augusto, um monte de viuvinha, ai, vai pôr quem no meio campo? Ai, meu Deus. Renato Augusto, gente, é banco do Fluminense quando entra Não vaiado. consegue jogar. É vaiado, Não consegue velho. jogar, mano. Não, mas- O Ganso foi substituído, tempo ele passa, entrou, ele não conseguiu jogar, cara. Não, mas o mano tratar o Cássio falando que ele tem cara de índia véia aí, eu já acho que é um pouco demais, né, mano? Não fui eu que falei, foi o Vieira, esse bandido aí. Muito bem. Olha aí. Pra finalizar o vídeo, pessoal, o elenco do Corinthians aí ganhou folga extra com classificação antecipada a Libertadores, hein? Corinthians aí que vai voltar apenas na sexta-feira aí, terão 2 dias de preparação para o confronto contra o Grêmio, hein? A classificação antecipada para a primeira fase da Conmebol Libertadores gerou uma folga extra pro elenco do Corinthians. Os atletas ganharam uma nova folga novamente aí, merecido, né, depois dessa arrancada aí. A folga foi definida a partir da definição da vaga para o torneio sul-americano do ano que vem e com uma rodada de antecedência aí. Com a derrota do Cruzeiro para o Palmeiras, o Corinthians se classificou aí na pré-Libertadores. O elenco que volta a trabalhar nessa sexta-feira aí para se despedir de 2024 aí no domingo às 4 horas. O Timão encara o Grêmio fora de casa aí. Um jogo que praticamente só vale a posição mesmo ali. Ficar em sétimo para ter uma renda maior aí, já que dependendo da posição do campeonato você ganha alguns milhões a mais. Com 53 pontos a equipe do Timão aí está na 7ª posição e terminará o Brasileirão no mínimo na 8ª colocação. O Cruzeiro com 49 pontos não alcança mais o Timão aí na rodada. Também uma informação rápida aí que o André Carrilho já está encaminhando aí a sua renovação com o Corinthians, hein? E lembrando que ele tinha contrato até o meio do ano que vem, até o junho de 2025, porém já sai conversando para renovar com o Timão, hein? Uma ótima notícia aí, que saiu agora à tarde. Carrilho que encaixou como uma luva no time do Corinthians, joga muita bola, apesar que às vezes ele demora um pouco para tocar a bola, só que é um cara muito seguro, muito calmo e encaixou demais nesse time do Corinthians. Comenta aqui se você gostou da possível renovação do Carrilho. É claro que ele vai renovar, não tem por que ele sair, é um jogador excelente e vai ajudar muito o Coringão nessa temporada de 2025 aí com Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão pegado. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações.